Olha nós aí de novo. Estamos aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal Todo Tempo. Mais uma vez nesse sabadão que contemplamos aqui para falar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Hoje tem Conselho da Palavra. Você vai receber nobres conselhos e de qual maneira você pode melhor aproveitar de tudo que você não tem aproveitado, ou se está, que continue ainda mais desfrutando de uma boa vida, uma vida regada a paz, tranquilidade, pastos verdejantes, águas tranquilas e um pastor que te protege, te guia, te dá as direções e faz descansar. Isso aí. É isso aí. Porque a boa vida não quer dizer só sem trabalho, ou não quer dizer só com uma condição financeira, né? A boa vida, ela vem de uma paz mental, psicológica, uma alegria no espírito, um preenchimento de coisas que a gente não vê no mundo. Isso. Né? Dos vazios que a gente observa, e a gente se alimenta para não ficar com esse vazio. Então vamos lá. Vamos aos bons conselhos. Vamos aos bons conselhos. Nutrir da palavra. Conselho de hoje tem como profundidade aqueles que, quando recebem, o que fazem com aquilo que recebem, ou quando nele é semeado algo, o que aquilo tem para ele, né? O que aquilo gera nele, na verdade. E o Senhor aconselhou que a gente apenas permanecesse firme do ladinho dele, sem afastar. Haja o que houver, haja a circunstância que estiver passando, que a gente pegue na mão dele e não solte. Porque o que ele nos aconselha para hoje é: não solte a minha mão. Ele está dizendo: continue andando focado em mim, andando na minha companhia, ceando na mesma mesa que eu, e aprenda comigo, e isso vai bastar. Somente. Amém. Tá aí, Edson? Tô aqui. Então, beleza. Você quer ler aí? Por onde a gente vai começar? Vamos começar em Mateus 13. A parábola do semeador. 13. Cara, aquele que semeia é também aquele que faz crescer. Porque, como diz as Escrituras, eu posso plantar, você regar, mas apenas o que faz crescer é o nosso Senhor. E nesse caso dessa parábola, o mesmo que vai semear é aquele que também faz crescer. Então vamos lá. 13, 1. Pode ser. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se profunda na terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos,
E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu irmão, é isso aí. Essa é a parábola de hoje. Quer dizer, uma à beira do caminho, uma semente caiu à beira do caminho, a outra tinha pouca terra, a outra muitos espinhos sufocaram, e enfim, aquela que estava, a semente que caiu em boa terra. São 4 tipos de terreno fértil aqui, que o Senhor jogou a semente, e pra gente perceber que nem todos que ouvem a palavra ou que recebem da semente dele vão florescer, porque existem espinhos, porque tem pouca terra e porque tá na beira do caminho. Você tá em qual lugar aí? Será que você é uma boa terra? Ou será que você poderia ou conhece alguém que está à beira do caminho? Você conhece pessoas que talvez tenham muitos espinhos ao seu redor? Ou até que tem pouca terra e a semente não consegue achar e ter raiz? Uma terra cheia de pedras, dura, e que a raiz não consegue alcançar a profundidade. Sim. É um caso a se pensar. Sim. Pois aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele, estavam ouvindo exatamente essa palavra que a gente falou agora, que você leu. E os discípulos ali, ainda bem que existiam os discípulos, né, cara? Porque ainda bem que os caras seguiam o cara, porque sim, eles faziam perguntas que a gente hoje necessita das respostas. Eles representam, né? Eles nos representam muito bem. sim. E nessa hora, os discípulos provavelmente, e aquela galera que estava ali ouvindo, ficaram se perguntando. Talvez você que está aí, talvez você também esteja se perguntando aí assim: ei, mas que parábola? Peraí, velho, o que quer dizer exatamente essa parábola, né? E os discípulos, na sequência, eles perguntam para ele: Senhor, por que você fica falando com eles por parábolas? Engraçado que no texto, logo na sequência, Pedro é o que mais pergunta as coisas, né, cara? Pedro é o perguntadão, entendeu? E ele queria saber. Engraçado, ele fala assim: porque eles falam por meio de parábolas. A minha impressão dessa pergunta, no versículo 10 ali, Sim. é que ele é como se fosse assim. Por exemplo, eu ando com você, Carlos. Eu, sou da tua intimidade, eu já sei como é que você conversa, como é que você fala comigo, me explica do reino e tal. Mas aí, quando você tá na frente de outras pessoas, eu vejo você falando e penso: cara, mas comigo você não fala dessa maneira. E a minha questão é: por que com eles você fala dessa maneira, né? Por quê? Provavelmente porque Cristo a eles explicava coisas que a essas pessoas nem sempre entendiam. Porque o Senhor parece que ele joga uma isca, né, cara? Parece que ele faz com que você primeiro o veja assim como um flerte. E aí é como se ele quisesse conquistar você, entendeu? Ele não te dá tudo, então ele te dá um pouquinho. E aí, se você quiser mais, chegue mais perto. E aí você vai ouvir mais. E aí, quanto mais próximo dele você tá, mais isso é dito de maneira mais minuciosa, mais explicadinha. A minha impressão é que os discípulos recebiam tudo muito diluído, muito explicadinho. E quando ele via aquilo com as pessoas, ele não entendia. Ele falava: por que você não fala com eles igual você fala com a gente? A minha impressão aqui é essa do texto. E aí Cristo, ele responde para ele e fala... Curioso, Cristo contou essa parábola para um público
que provavelmente já eram essas pessoas que ouviam Sim. com esses terrenos. É isso que eu ia falar agora. Então, ele tava ele só estava revelando quais eram os terrenos que estavam na frente dele, né? Eu acredito que exatamente isso, que ele ali estava colocando que mesmo que a pessoa tenha um terreno fértil no sentido de receber a semente, ele foi buscar. Existem outras coisas que não deixam germinar e virar a planta e virar 30, 60, 70 e 100 por 1. Cara, é muito bonito o jeito que ele explica para eles, né? Porque ali, na verdade, parece que ele também tá ensinando para os discípulos quem são aquelas pessoas que estão na frente deles, né? De algum modo. Sim. Tipo assim, eles também estão querendo fazer com que os discípulos entendam quem são aqueles que recebem dos mistérios do reino de Deus. Cara, aquele que tá pertinho de mim, vocês. Provavelmente ele deve ter dito, vocês que são aqueles que ouvem a minha voz no sussurro, perto. A vocês foi dado revelar os mistérios de Deus. Aquele que está disposto a receber. E não somente isso, ele disse, essas pessoas estão com o coração petrificado. E quando elas me ouvem, elas ouvem de má vontade. E vocês deixaram as coisas e estão perto de mim. Vocês me buscaram e estão do meu lado. Quer dizer, o terreno que é mais fértil não é aquele que é boa terra, mas é aquele que está perto dele, que está na intimidade dele. E que se faz de boa terra, né? É que de repente tinha um terreno pedregoso, mas limpou esse terreno para a semente poder germinar. É que o terreno é transformado, né? É o que tinha espinhos à sua volta para receber a semente, mas limpou o terreno e tirou os espinhos. Preparou o terreno para receber a semente. Mas ele é como se quando ele viu aquelas pessoas e falava para eles, ele já estava apenas revelando algo já naquele coração. Quando o coração chega perto dele, é como se ele já entendesse, como não? Ele já entendia de que maneira aquele coração estava ali. Por exemplo, se o coração está à beira do caminho, é como ele já entender que aquela pessoa que está bem de longe ouvindo ele, está ouvindo e ao mesmo tempo batendo um papo aqui com um amigo do lado, e uma palavra ele ouve e 10 ele perde. E aí outra ele ouve e a outra ele conversa com um amigo e diz, quando que é aquele evento que nós vamos semana que vem? Ele não está fazendo conexão nenhuma daquilo que ele está ouvindo com a vida dele, mas ele ouve e aquilo fica raso. E ao mesmo tempo que ele está ali presente, porque imagina, eles estavam frente ao próprio Senhor. A ele estava sendo dado à frente deles a vida por meio daquele homem, à frente deles. E se ele estava à beira do caminho, ele era essa pessoa que ouvia, mas ao mesmo tempo desdenhava. Como, quem é esse homem falando aí? Ah, ele falou esse troço aí. Então, e já muda o assunto aqui com o amigo, e já puxa outro assunto, e ele recebeu também. De que maneira recebeu, cara? De que maneira você está recebendo, né? É essa parada ali, não é? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que cabe a gente, já que veio essa parábola do semeador, observar que tipo de terreno somos nós para recebermos a mensagem que vem dele. Se a galera tá aqui vendo a gente, já é uma galera com um bom terreno, né, velho? Porque aí já tá procurando se aproximar dele. Bom, mas mesmo assim, cara... Isso responde, Renato, assim, muitas das perguntas que às vezes a gente se faz. Eu tô vendo a palavra, mas é tão difícil disso entrar na minha cabeça. A resposta está aqui mesmo, ele já deixou a resposta pra gente, né? Por que não tá entrando? O terreno não tá pedregoso demais? O coração não tá duro, né? E
ou quando você deixa com que os outros falem, e aquela falação vai virando aqueles espinhos que vão atrapalhando a palavra. Porque a pessoa pode não gostar de mim, não gostar de você, não gostar do que a gente fala, de repente está dando uma chance para ouvir o que a gente está falando, mas a verdade é que Jesus fala pessoalmente, é muito pessoal, então não se baseia no meu tom de palavra, de fala, ou na do Renato. Mas no conteúdo, né? Pega esse conteúdo, vai para um canto e observe sobre ele. Porque aqui está explicado as perguntas que nós mesmos fazemos. E mesmo nós que estamos andando no caminho, às vezes podemos fazer essa pergunta, né? Mas para ficar ainda mais claro, Cristo foi a prova de que com eles Cristo falava de outra maneira. Sim. E esmiuçava tudo para eles direitinho. Perfeito. É que logo na sequência, no versículo 18, ele vai explicar para eles. Ele fala assim: então eu vou explicar para vocês do que eu estava falando para eles. Mas eles já estão somente eles ali, só a intimidade, só os mais próximos. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. É o que? Mateus 18, né? Mateus 13, versículo 18. Isso. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Essa que eu contei agora. Se liga no que é. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. E estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Agora, veja bem, essa pessoa com certeza está distraída com outras coisas, cara. Ele falou: vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse exemplo que você deu foi bem interessante, porque a pessoa deixou ali, ela não trouxe para dentro do terreno, né? Ela completamente distraída para outras coisas. Ela realmente está de longe, cara. Ela ouviu falar de Deus. Essa aí, alguém respingou alguma coisa quando ela estava perto. Essa aí um dia foi num lugar e ficou bem no fundão e ouviu e já foi embora. Essa pessoa ouviu, mas não guardou. E aí o que acontece é que o que a gente chama de esquecer, ou o que a gente chama de numa outra hora eu faço isso, de procrastinar até mesmo, aqui ele está dizendo que o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Aqui o que ele está chamando disso é o que o maligno está fazendo. Mesmo que a gente ache que não. Mas é ele que está dizendo. Quando você está muito à margem, à beira, ouve pouco, tem pouca intimidade, convive com poucas pessoas que falam sobre isso, tem pouco disso na tua vida, é muito fácil disso ser arrancado do teu coração. Sim. E quando você necessitar de qualquer coisa, você vai buscar em tudo, em todas as fontes, mesmo menos naquela que mais importa. E vem de uma maneira, às vezes, muito simples, assim. A crítica, né? A palavra foi falada por um cara de terno. Eu não vou usar terno nunca na minha vida. Eu acho horrível aí pessoas que usam terno. E essa pessoa que está falando e não ficou aberto, né? Como você mesmo estava falando aí. Com o coração aberto. Com o coração aberto para colocar essa palavra dentro e ver o germinar dela. E quantos frutos ela traz pra gente, né? Essa está à beira do caminho. Vamos continuar. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Olha que legal isso aqui, cara. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Fica de escândalo disso. Olha que coisa que sensacional, cara. Ele tá dizendo desse aqui que é o que ele já tem um pouco mais de convívio. Sim. Ele já lê a palavra, ele já escuta as pessoas, ele já vai a lugares que falam sobre isso. Já começou a germinar, já tá vendo coisas boas acontecendo. Você vê que não é o suficiente. Porque ele diz
que quando por causa... Essa raiz não foi buscar águas mais profundas ali, limpas, né? Então, cara, agora ele tá dizendo isso aqui, ele tá dando um motivo. Por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições. Sim. Então, beleza. Se você, sei lá, mudou seu modo de vida, ou se você decidiu agora não fazer coisas que você antes fazia, ou se você, pelo Espírito, foi conduzido a ter outro tipo de comportamento, se bem que a pessoa com o Espírito, ela já está convertida e é difícil ela não estar no terreno fértil. Mas esse aqui, que está ainda no princípio, no começo da jornada, quando ele começa a decidir por escolher a Cristo, vem um amigo e começa a chamar ele para outras coisas. Quando ele começa a decidir por outras questões, alguém perto de você pode ser que faça você mudar de ideia e não ir naquele dia onde será dito da palavra. Então você escolhe num show, ou você escolhe ir para outros lugares. Quando as suas decisões começam a bater contra aquelas coisas que você havia escolhido antes, a favor da palavra. Ele está dizendo que quando você, por conta da palavra, começa a receber perseguições. Pode ser que as pessoas dizem: por que você não vai mais? Agora você não aparece e não sei o quê. Você não está mais a mesma pessoa. Por que você não está... E aí você... As perseguições de hoje não são como as de antigamente, né? né? Antigamente perseguia e crucificava o cara. Mas existe uma outra... Sutis, né? Sutis. Mais ardilosas até. Uma crítica, uma brincadeira, uma piada. Não sei o que lá. Isso aí. Essas perseguições, ele tá deixando claro, por conta da palavra. Então são coisas que estão conectadas ao que você tem aprendido aqui. A essa escolha. Por conta da pessoa não aprofundar, ela não quer passar por aquilo, porque ela olha e fala: não. Tá rasa. Tá rasa. E aquilo que antes ela começou a ser inclinada a fazer, logo é destruído e ela passa a fazer o que ela fazia antes. Por falta de profundidade, ele está dizendo. Quer dizer, a intimidade em conhecer mais daquilo que está sendo falado. O que ele está fazendo com os discípulos agora? Ele está construindo intimidade dizendo: então eu vou explicar para vocês, mas só para aqueles que estavam perto. Não foi para a grande multidão. Mas ninguém era impedido de estar perto. Todo mundo poderia estar perto. Há vários discípulos aqui que não são os 12, mas que são profundamente conhecedores. Que está aqui o nome deles aqui nesse livro, falando que eles também, os próprios discípulos de Emaús, eles não são dos 12, mas eles estão aqui relatados como discípulos que são da intimidade. Quando Cristo morreu e eles estavam reunidos juntos em oração numa casa que se chamava Cenáculo, tinha lá 120 pessoas, não tinha só 12. Esses todos, com certeza, foram revelados dos mistérios do reino. Vamos seguir. É bom demais. Muito, cara. A intimidade te revela os mistérios de Deus. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse aqui, cara, esse aqui é o mais... eu acho que é o que a gente mais tem de exemplo por aí ao nosso redor. E quanto aos que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Isso aqui é forte, meu querido. Isso aqui é muito forte, cara. Mesmo. Ele chama a ganância, a procura pela riqueza e as preocupações da vida. Preocupações da vida. Quem que não tem preocupação com a vida? Todos nós temos. Nós. Eu tenho. Você tem. Todos nós temos. E às vezes no afã, né, na ansiedade de querer resolver os problemas, é a hora que a gente se afasta, né? E eu, por exemplo, essa semana passei por uma situação um pouco mais difícil. E geralmente quando eu passo por uma situação difícil, o que eu faço?
Eu pego uma palavra, deito, entro em contato com o meu secreto, ou fico numa posição confortável e me agarro com ele. E fico ali até sentir a presença. E porque quando vem a presença do Senhor, Ele vem te trazendo clareza, Ele vem te trazendo luz. Então, quando a gente tem um problema que às vezes é muito difícil de resolver, uma das coisas que eu vejo que traz solução para a minha vida é me aproximar dele. Não em busca do problema, mas sim em busca dele. Essa é a verdade das soluções. Que quando ele aparece, as coisas se organizam. Pode ser que não seja uma resposta. Pode ser que quando eu fico mais busco para estar mais presente, nem sempre vem uma resposta do que fazer. Mas eu sei que está em boas mãos. E aquilo me deixa livre para continuar seguindo em frente e seguindo a vida. Isso é perfeito. Porque o que ele está dizendo é, quando você recebe a boa palavra, e essa semente é plantada num coração que realmente é o bom terreno, que é o próximo, as preocupações da vida, você vai destinar elas e entregá-las a Ele. Porque o que é escolhido é aquele que... O que é escolhido por Ele, como está escrito, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Os que são escolhidos por Ele são aqueles que, de livre, espontânea e boa vontade, se colocam à disposição de receber do bem que vem dele. É isso aí. Porque Cristo procura aqueles que desejam receber dele o que ele tem de bom. E se você realmente coloca todas essas preocupações, você começou a brotar um raminho ali, de realmente entender que as preocupações não são mais um problema somente teu. Que agora você tem com quem destinar e entregar e deixar que ele resolva. E ele vai resolver no devido tempo. Mas as preocupações podem sim roubar a gente da boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque o que ele está dizendo é que, mesmo que você ouça a palavra e não pratique, e não coloque ela de verdade na tua vida, na hora que começar a vir as coisas, tu vai ratear, entendeu? Na hora que tu tá entendendo aqui, não, tô entendendo, tá tudo certo, essa palavra é sensacional. Na hora que vem o bicho pegando, ou você tem que falar. Você acabou de dar um exemplo, cara. Na hora que o bicho começa a pegar, em qualquer lugar, em qualquer instância. É o momento que você mais tem que buscar. É no momento que mais você tem que entregar. É o momento que mais você precisa estar pronto para receber. É o momento, parece um paradoxo, mas na verdade, Cristo mesmo, na cruz, já é o maior das loucuras, como diz Deus. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas o que a gente precisa se colocar nos momentos mais difíceis é: estou pronto para receber, mesmo não entendendo, mesmo não vendo para onde ele está indo, mesmo não compreendendo os planos dele. Acredite que ele é o que vai resolver. Quando essa palavra diz, essa semente que foi semeada nesse coração não pode ser sufocada por espinhos, que são as riquezas e as preocupações da vida. Mas, se você experimentar, como temos feito todos os dias, na prática da nossa vida real, entregar, quando ele olhar para você, ele vai dizer: mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 70 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Meu irmão, recebe fruto 100 vezes, 70 ou 30. Tu quer receber quanto, meu?
100, né, mano? Então, 30 já tá bom. Mas 100 é o que ele quer dar. Exatamente o que eu ia falar. Se ele tá querendo dar 100, por que você não vai receber os 100, né? Como foi com a viúva, lembra? Buscai mais potes para que o azeite continue e a farinha. Acabaram os potes, meu irmão. E aí não tinha mais como a farinha e o azeite continuar vindo. É até quanto você tiver para ele colocar. Como aquele que furou o chão lá 3 vezes. Quantas vezes ele queria ganhar a guerra? É verdade. Poderia ter ganho muito mais. Poderia ter ganho muito mais. Cara, como pode, né, bicho? Sempre a graça do Senhor, ela é muito maior do que o que a gente tem de pote para colocar. Então, esteja disposto a receber. Seja o coração que, como ele relata, né? Ele fala que aqueles corações que não conseguiam, esses outros todos para trás aqui, se tem uma coisa que eles apresentam, é um coração endurecido, e quando se trata das coisas de Deus, eles não apresentaram boa vontade. É como se os olhos deles não brilhassem quando ouvisse coisas diante do que é o reino, diante do que é o Senhor. Aquele que mais te amou. E que talvez esteja nessa situação, né, de muito espinho à volta, e de muitas críticas, de muitas imaginações do que é, sem ir lá e procurar entender por si mesmo o que está sendo falado e se entregar à palavra de uma forma verdadeira, com o coração honesto. Sim. Cara, e o Senhor, ele pede pouco, cara. Ele pede só que você se aproxime dele e permaneça ali. E permaneça ali. E acho que é tão simples que pra gente se torna difícil. E viver isso na sua vida cotidiana vai trazer pra você, pra nós, isso nos traz, né, cara, a prova de que o descanso não vem desse mundo. O descanso não vem da sua própria força, não vem das suas férias. Não é porque você não trabalhou que você descansou. Não é porque você hoje teve um dia no spa que você descansou. Não é. Se a gente for pensar bem na verdade, o descanso, você precisa estar amparado diante de muitas áreas da sua vida para de fato assentar e descansar. Isso. Se só for ligado às coisas das tuas atribuições diárias, isso é um descanso que você mesmo é capaz de proporcionar. Mas quantas vezes nós já estivemos sem nada para fazer em férias, mesmo assim fora do descanso? O descanso é uma dádiva também. O descanso é dado. O descanso não é conquistado. Você pode ter ele mesmo enquanto trabalha, mesmo enquanto mantém a tua rotina. O descanso não está ligado às suas férias. Se você ficar pensando como funciona o nosso mundo, vai ficar bem confuso. Porque as coisas aqui com Cristo, elas são diferentes. O tempo é diferente, a intensidade e o que faz, como você falou. A pessoa pode estar em trabalho e estar com a cabeça em descanso, equilibrado, né? Então eu acho que a cada dia a gente vai fortificando nossas raízes, né? A gente vai buscando ser um terreno mais limpo, não deixando os espinhos ficarem sufocando, para que a gente possa ir se tornando essa árvore frutífera. E é isso mesmo, velho. E enquanto você descansa, ele trabalha. Mas quando você trabalha, ele descansa. Então, se a gente não descansa, ele não faz. Mas no momento que você aprender a descansar,
e descanso para o Senhor, ou o seu trabalho para o Senhor é vir até Ele. O seu trabalho para o Senhor é estar por debaixo das asas dEle. O seu trabalho para Ele é estar ao lado dEle, ouvindo dEle. E enquanto Ele está fazendo, você descansa ouvindo dEle, aprendendo dEle e recebendo dEle. E todas as coisas vão acontecendo. Isso aí. Lá naquele Salmo 91, está escrito lá bem nas primeiras letras, né? Nas primeiras linhas. Vamos ali. Esse salmo tão conhecido que todo mundo tanto gosta. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará da tua proteção. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Cara, veja bem, se você habita, é um lugar da tua intimidade, é um lugar onde você sempre está. Se você está à sombra, quer dizer que você está perto, porque ninguém pode estar à sombra distante. Você então não está à beira do caminho, você está perto, porque a beira do caminho é distante, é longe. Mas ele diz, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Altíssimo, recebe dele, aquele que está perto, íntimo, onde ele sussurra e você consegue ouvir bem de pertinho. Esse desfrutará, essa palavra é deguste, entendeu? Receba e faça disso o que você tem de nutriente para viver. Faça disso o seu refrigério, as suas emoções vão vir com uma cor diferente nesse lugar aqui, cara. E se a pessoa não ficou no modo repetição e virou só palavra, mas presta atenção em cada palavra que está aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio. Você vê aqui, nesse momento você não está virado para os problemas, você está virado para Deus. Mas olha só, tu és o meu refúgio. Cara, quem é um refugiado? Eu estava lendo sobre isso. Refugiado é o cara que saiu da tua terra porque ele está sendo perseguido. Porque naquela terra onde ele estava habitando, sei lá, hoje há muitos refugiados em outros países. Porque aquela terra está em guerra, aquela terra está sofrendo algum mal. Isso e ele sai, ele é refugiado. E normalmente um refugiado precisa ser abrigado em outro país por uma lei, porque ele não pode retornar. Então existe uma lei que protege ele. Quer dizer, se ele é teu refúgio, meu irmão, é na hora que você está precisando. Isso aqui significa que quando você estiver sendo perseguido, como ele falou lá, quando você estiver sofrendo os males todos das coisas que te perseguem, te afligem, te causam dano, quem é o teu refúgio? Para onde você corre? E é correr na direção desse que é o teu refúgio, de frente para ele, não é correr de costa olhando pro problema. Deixar o problema para trás. Virar para ele, né? E tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. O meu Deus, o sentimento, quem deposito toda a minha confiança. O sentimento de fortaleza. Daqueles castelos, né? Agora eu vou dormir porque eu não estou relento, eu estou na minha fortaleza. Né? Tem um soldado à porta, eu posso descansar. Então aqui ele coloca, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. E aqui é exatamente isso que você estava falando. Quando ele termina aqui, o meu Deus em que eu confio. Aqui é a fé. É a fé colocada de forma mais clara. Meu Deus em que eu confio. E na minha ainda tá mais massa, mano. É que essas palavras são muito massas. Em quem deposito. Cara, depósito, meu irmão, é você pegar tudo que você tem e colocar naquela conta e ver o que vai render. É isso aí. Em quem deposito, eu pego tudo aquilo que eu tenho e falo assim, tá com você aí. E aí? E fica ali esperando, cara, com os olhos arregalados, esperando o resultado. Em quem está toda a minha confiança. Cara,
Eu tô dizendo, Olha, o que ele pede é só que a gente descanse à sombra dele e se abrigue em sua casa. De que maneira? Ouvindo a palavra dele, estando procurando as coisas dele de maneira permanente, você lendo, ouvindo, orando, meditando, aproximando e agindo, né? e vivendo-me. Isso aí. Lá em Josué 1, porque Moisés, quando ele está carregando o povo do Egito e está indo à terra prometida, Moisés ele não chega a entrar na terra. E aí ele prepara um sucessor. E o sucessor que passa a guiar o povo a partir disso é Josué. E quando Josué ainda estava ali vivendo o luto de Moisés, ele vai orar e Deus tem com ele e fala com ele. Agora é você, Josué, e eu estarei com você, ele fala. E melhor ainda, no versículo 1, versículo 7, ele fala assim para ele, ele dá todas as instruções que servem para nós. Esse aqui está vivendo e colocando o coração como uma terra fértil. Aquela terra, aquele coração que dá 100. Não dá 70 nem 30. Esse aqui é para dar 100 por 1. Ele fala, tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir, tá vendo, Carlos? Não só ler, de agir de acordo com o que eu tenho mandado, com tudo que está nesse livro. Esse livro que Moisés te ordenou ver. Não se desvie dela. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhais sucesso em todas as tuas realizações. Que este livro esteja sempre nos teus lábios. Medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de agir em conformidade com tudo que está aqui. Deste modo, serás vitorioso, e em todas as suas empreitadas alcançará êxito. Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, está contigo onde quer que você ande. Amém. Qual foi a única coisa que ele pediu? Esteja meditando nessa palavra e vigie, para que você ande em conformidade com a minha voz, com o que eu estou dizendo. Pois aquele que faz aquilo que eu digo, esse é o que me ama. E se você me ama, eu estarei contigo. E você alcançará êxito em todas as coisas e será vitorioso. Amém. É isso aí. Eu acho que isso mostra também como que a gente deve estar focado na gente e não no próximo, não no irmão, não no outro, né? Porque aqui nesse momento estamos voltados para Deus, tentando realizar, e Deus vai nos revelando a cada momento um pouco mais, e a gente vai observando coisas que a gente nem sabia que estava fazendo errado. Então, eu acho que o olhar para isso, cada vez que a gente consegue olhar para a gente nisso, olhar para o próximo também, e para o irmão, no sentido de que a gente não cobre, porque ele é um pecador, porque ele faz isso. A gente tem que estar olhando para a gente. Sim. Porque talvez aquela pessoa nem viu que ela está fazendo aquilo em pecado ainda. Ela nem está percebendo que aquilo é uma coisa que não está agradando a Deus. E cada um tem seu tempo. E Deus vai falando a cada um, é verdade, conforme o seu tempo e a sua... Conforme se aproxima, né? Eu acho assim que tem momentos que tem pessoas que vão estar muito próximas, como os discípulos estavam. E tem pessoas que vão estar a uma distância
que não consegue nem ver, só ouviu falar. E aí Está à ela beira vai, do caminho. ela tá ali, indo na direção. E às vezes não tá com cavalo, tá andando a pé. E tá andando, e tá chegando perto da cidade que ouviu falar. E tá chegando perto. Eu só quero dizer que esse caminho, para quem toma dele, ele é a melhor coisa que acontece na vida. Eu não consegui ver um cristão que fale que foi ruim e se desconverter e não querer, eu não conheci, dizendo que é um caminho ruim. Não quer dizer que tudo no caminho vai ser flores e maravilhoso. De jeito nenhum. Porém, ir nessa direção e chegar cada vez mais perto, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu sentiu aquele perfume. Como que vai sentir aquele perfume se a pessoa está a quilômetros de distância? Aí ela cobra, nossa, mas eu não estou sentindo o perfume, mas você está longe, calma, você está chegando. Sim, verdade. Né? Então, essa cobrança de ter experiências, às vezes até sobrenaturais, não é uma coisa que é de Deus isso. Essa cobrança não é bem. Porque enquanto você estiver caminhando em direção a Ele, aí você vai enxergando. Aí você pode ver o vulto ao longe. Depois você consegue ver a veste, você consegue ver os traços, você consegue estar mais próximo. Você consegue ouvir a respiração. Isso aí. Até você quase ser parecido com Ele, de tanto que você convive. Porque a gente ama Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Como o apóstolo lá, o discípulo, a quem reconheceu o amor dele para si, o apóstolo João, que é chamado de o discípulo amado, né? Ele escreveu, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí você pensa, mas eu amo a Cristo também. Eu sinto esse amor dele por mim. E ele ensina que amar alguém também tem a ver em você saber o que aquela pessoa deseja e fazer aquilo que aquela pessoa deseja. Quer dizer, o amor, ele precisa vir norteado por uma atitude com relação a algo que aquela pessoa mesmo disse. Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, qual é a melhor maneira da gente mostrar que ama o Senhor? Quando a gente viver aquilo que a gente tem aprendido. Né? Eu acho que se deixar pelo menos um pouquinho do terreno para que essa semente caia, ela começar o trabalho ali, começar a germinar, a pessoa já vai sentir isso aí. E como que isso pode mudar a vida num grau que a gente não consegue nem descrever. E coisas que parecem ser impossíveis de acontecer, acontecem. Sim. E aí você vê o sobrenatural e o milagre. É isso. Em Provérbios 4, 25, ele fala assim, olha sempre para frente, mantém seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. E ainda no versículo 13, ele fala, retenha a orientação que recebestes e jamais a desprezeis. Guarda bem, pois dela depende a tua vida. Essa é a instrução do Senhor. Mantenha o foco, guarda as instruções e siga Ele. Amém. E está tudo posto. Todas as outras coisas convergirão para o bem daqueles que seguem esse cronograma, seguem essa
palheta de instruções. É isso aí. Mantenha o foco, ouça o que ele tem a dizer e o siga. E todas as outras coisas serão acrescentadas, adicionadas. Isso. E aqui, como você lembrou, esses 2 livros, se você está numa necessidade, sentindo necessidade de falar com Deus, mas suas palavras ainda não estão conseguindo dizer o que você precisa, Salmos é incrível para isso. Salmos é uma descrição de problemas totalmente humanos e como que a gente pode pedir a Deus e ter essa fé de que a gente tem essa fortaleza, de que a gente tem esse local de refúgio. E Provérbios que é rico em saber. Rico em sabedoria. Sim. Então, aqui estão 2 bons lugares para você se alimentar também. Um das necessidades humanas e o outro do reto agir, do correto agir. Né? O Provérbios aqui ele vai estar sempre dizendo sobre como que uma pessoa que quer estar com Deus está agindo e como que as coisas funcionam com ímpio, quem não acredita e quem trata tudo de uma maneira que não é a que Deus tem olhado, e para o sábio e para quem procura ouvir as palavras de Deus. E aqui tem muito ensinamento também para esse tipo de situação humana. E há algo que a gente precisa virar a chave na nossa mente, que é: eu faço isso comigo também, todos os dias, sempre que a gente tem coisas a enfrentar da vida, que é os nossos meios para resolver os problemas não são os mesmos meios que Deus utiliza. E mais, para Deus, o nosso trabalhar é estar por debaixo das asas dele. Então, quando você quiser resolver um problema, quando a tua vida te apresentar preocupações e áreas que fazem com que você ache que você precisa fazer algo, realizar algo, vá para debaixo das asas dele e não as outras 1000 soluções. A gente acabou de ouvir o Senhor dizendo: aquele lugar onde foi plantada a semente e os espinhos não deixaram crescer, eram os lugares onde as preocupações da vida falaram mais alto do que eu. O Senhor disse. Então, a maneira de resolver os nossos problemas é: se aconchegue por debaixo das asas dele, se habite na sombra dele e descanse e desfrute desse lugar que só ele pode proporcionar. Porque um problema só poderia ser resolvido nessas circunstâncias que a gente está falando aqui, que veio da palavra, se for resolvido de maneira sobrenatural e não naturalmente. Paremos de agir de maneira natural e pensar. E vamos agir de maneira, não só agir, pensar e agir como Deus tem dito. E ele disse: aproxime, sente-se ao meu lado e ceie comigo. Isso te basta, e o resto ele o fará. Isso. Valeu? Perfeito. É isso? É isso. Cara, ficamos por aqui então. Ficamos. Muito bom, hoje foi mais rápido. Como a gente disse, conselhos dessa palavra, conselhos do Senhor. Passe esses conselhos para os seus amigos, para os seus parentes aí, para você mesmo, medite sobre eles. Espero que vocês estejam curtindo muito, porque para nós é um prazer estar aqui. Muito bom. Mas acima disso tudo, isso aqui para nós tem sido a nossa vida. E a gente espera muito que a vida de vocês seja ricamente abençoada com tudo isso que a gente tem dito aqui. Que o Senhor entre na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu coração, que é essa terra fértil, e possa dar 100 por 1 em todos os lugares, seja você chegando, saindo, permanecendo, todos os lugares onde você estiver, que esse lugar seja abundantemente abençoado, 100 por 1.
Que Deus abençoe a gente todo o tempo, todos os sábados às 7 horas. Valeu? Tchau pra vocês. Boa noite. Boa noite não. Bom dia, boa noite, seja lá o horário. Boa tarde. E foi uma tarde e uma manhã. Eis que foi mais um episódio do Todo Tempo. Tchau pra vocês. Tchau.